Ai, ai, o cinema brasileiro tá vivendo um momento muito gostoso de acompanhar. Nos últimos 2 anos a gente torceu pelas nossas produções, assim como a gente torce numa final de Copa do Mundo. Ver nomes como Fernanda Torres, Walter Salles e Wagner Moura levando os nossos filmes para palcos que a gente nunca imaginou chegar é maravilhoso, é digno de orgulho de qualquer brasileiro. Mas, para que a gente possa entender como que o nosso cinema chegou até aqui, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. E que dia melhor para fazer isso do que hoje, dia 19 de junho? Ah, Gabriela, o que tem dia 19 de junho? É simplesmente o Dia do Cinema Brasileiro. E aproveitando então que o nosso clima tá de Copa e que eu não sei nada de futebol, vamos falar de cinema. Coloca sua camiseta verde e amarela e vem descobrir como que a nossa história parou nas telonas. Oi, eu sou a Gabi Mendes, eu sou atriz e arte educadora e hoje nós vamos comemorar o Dia do Cinema Brasileiro. Bom, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder é: por que que o Dia do Cinema Brasileiro é celebrado no dia 19 de junho? Essa data foi escolhida porque remete àquele que teria sido o primeiro dia em que foram feitas filmagens em terras brasileiras, ou seja, o dia 19 de junho de 1898. A tal filmagem era o documentário Uma Vista da Baía de Guanabara, que foi gravado usando a tecnologia do cinematógrafo, que nada mais era do que o primeiro equipamento portátil capaz de captar imagens, revelá-las e projetá-las em movimento. As imagens foram gravadas a bordo do navio Brésil, que saiu de Bordeaux, na França. Eu gastei todo o meu Duolingo de francês agora, não me peçam mais nada. E a bordo desse navio Brésil, nós tínhamos o italiano Afonso Segreto, que tinha acabado de fazer um curso sobre a operação do cinematógrafo. E aí ele aproveitou para trazer esse equipamento para o Brasil. As imagens mostram o cenário dele chegando à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No entanto, alguns historiadores contestam esse fato de que o Afonso foi a primeira pessoa a gravar coisas em terras brasileiras. Eles alegam que um ano antes, em 1897, alguns filmetes poderiam já ter sido gravados na cidade de Petrópolis, usando um modelo de cinematógrafo criado pelo Thomas Edison. Esse modelo de cinematógrafo que o Afonso usava era, na verdade, o modelo dos irmãos Lumière. Então a gente não sabe exatamente qual que é a verdade. E como nenhuma dessas imagens sobreviveu ao tempo, a gente nunca vai saber a verdade. Mas independente de quem foi a primeira pessoa a fazer imagens cinematográficas no Brasil, o fato é que o sobrenome Segreto virou sinônimo de pioneirismo no cinema do Brasil. Ah, mas Gabriela, o sobrenome Segreto virou referência só porque o cara teoricamente fez as primeiras imagens no Brasil? É aí que você se engana. A verdade é que outra pessoa ajudou a concretizar a força do sobrenome Segreto. O irmão do Afonso, o Pascoal Segreto, que era já um empresário do ramo do entretenimento muito focado no teatro, mas que logo depois que conheceu o cinematógrafo também viu ali uma oportunidade de lucrar. Foi então que depois ele criou no Brasil a primeira companhia produtora de filmes e a primeira revista especializada em cinema. Nos primeiros anos do século XX, os irmãos Segreto gravaram dezenas de filmes, ajudando assim a dar os primeiros passos para assentar a base do cinema no Brasil. Os primeiros filmes eram bem curtinhos e tinham um caráter documental, registrando ali cenas do cotidiano. Quem assistiu o meu vídeo sobre o cinema mudo, eu mostro que ali os primeiros filmes eram o trem passando, a galera saindo depois do trabalho, eram cenas bem curtinhas, bem do dia a dia mesmo. E se você não assistiu esse vídeo, vai assistir depois desse. O cinema começa a se popularizar e salas de cinema fixas começam a surgir no Rio de Janeiro e em São Paulo. E além das salas de exibição, as próprias produções também começam a prosperar. Obviamente, como a gente está aqui na época onde tudo era mato, eram produções de baixíssimo orçamento e de qualidade técnica bem precárias, mas mesmo assim as primeiras histórias de ficção foram criadas. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta a sua película Os Estranguladores, que é considerado o primeiro filme de ficção brasileiro. O filme tem 40 minutos de duração. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido aqui no país pelo português Francisco Santos, que era intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. A grande maioria dessas produções eram obras de comédia, embora houvessem também algumas obras dramáticas. Entre esses filmes produzidos, alguns chegaram a ter 800 exibições, o que é considerado bastante para a época. No entanto, a partir da década de 1910, o cinema nacional sofreu muito com a concorrência com o cinema estrangeiro, principalmente os filmes produzidos em Hollywood. E a invasão dos filmes estrangeiros no cinema nacional aconteceu muito por conta da Primeira Guerra Mundial, que foi quando os Estados Unidos passou por um forte crescimento econômico. E essa crise se enfatiza ainda mais a partir da década de 1930, quando o governo começa a facilitar a entrada desses filmes internacionais aqui no Brasil.
E aí as salas de cinema começam a priorizar a exibição dos filmes internacionais. Apesar que o governo ainda utilizava muito dos cinemas para poder transmitir os seus telejornais, que eram jornais pequenos que transmitiam notícias do governo, sabe? Tipo aqueles inserções de propaganda política na TV, era feito no cinema. Mas o que a classe artística faz em meio à crise? Ela se reinventa. E foi aí que surgiu uma produtora de filmes chamada Cinédia, e ela foi responsável por popularizar um novo gênero chamado chanchada. Esse gênero fez bastante sucesso na década de 40 e 50, mas começou a perder ali a sua força na década de 60. As chanchadas eram produções fílmicas que exploravam a cultura popular brasileira, principalmente o carnaval. Eles traziam enredos dramáticos e humorísticos que possuíam música. Esse estilo despontou juntamente com a companhia de cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941, por Moacir Fenelon e José Carlos Burle. Os principais atores da Atlântida eram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. E as produções que merecem destaque são Moleque Tião, de 1941, Tristezas Não Pagam Dívidas, de 1944 e Carnaval no Fogo, de 1949. E a gente não pode deixar de falar que esse gênero também foi responsável por consolidar uma das maiores figuras da cultura brasileira, Carmen Miranda. Ela participou de filmes como Alô, Alô Brasil e Alô, Alô Carnaval. Nas décadas de 1940 e 50, o cinema prosseguiu criando seus primeiros estúdios profissionais de cinema, como o Vera Cruz, que era muito inspirado ali nas produções de Hollywood que estavam ganhando o mundo naquela época. A Vera Cruz foi responsável por lançar Amácio Mazzaropi no cinema, com o filme Sai da Frente, de 1952, marcando assim o início de uma das maiores carreiras da história do cinema nacional. A Vera Cruz representou um marco na industrialização cinematográfica brasileira. E ainda dessa época nós temos como destaque o filme O Cangaceiro, de 1953, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Enquanto o capitão Galdino Ferreira for governador da Caatinga, por aqui não passa rodagem nenhuma. Vamos, vire no pé e sumo daqui. E deixe o tal de Teodorico. Além disso, em 1954, quando a Vera Cruz faliu, surge o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Não é meu costume, mas neste caso tenho me interessar particularmente por causa de um erro seu. E eu acho legal também a gente destacar uma coisa, que quando a gente está falando sobre história, a gente acha que tudo aconteceu um depois do outro. A gente nunca acha que alguma coisa aconteceu concomitante à outra. Mas, ao mesmo tempo que estava rolando toda essa revolução na indústria cinematográfica, também estava rolando uma revolução na indústria televisiva. E surge, em 1950, a primeira emissora de televisão brasileira, a TV Tupi. E como a Vera Cruz faliu, grande parte dos atores que atuavam na Vera Cruz passam a atuar na TV Tupi. Já nas décadas de 1960 e 1970, o cinema brasileiro dá uma guinada por conta do cinema novo, muito inspirado no neorrealismo italiano e na Nouvelle Vague francesa. E esse movimento tinha como principais representantes Rui Guerra, Luiz Sérgio Persson, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Joaquim Pedro de Andrade. Tá, Gabriela, mas o que caracterizava o cinema novo? As produções do cinema novo eram altamente politizadas e elas buscavam criticar e denunciar problemas da nossa sociedade, como a desigualdade, a fome, a pobreza e tantas outras. As obras do cinema novo também se conectavam muito com os ideais da defesa da classe trabalhadora. E toda a denúncia que essa corrente fez sobre a situação do nosso país ficou conhecida como estética da fome. E apesar da gente falar que esse movimento começou ali na década de 60, 70, já na década de 50, a gente vê algumas obras que parecem ser os primeiros sinaizinhos do que é o cinema novo. Um exemplo disso é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. Poxa, grande vantagem. Quer apostar com uma Venícia até meio-dia? Mas vende, hein? Nem que fosse carnaval. Você quer apostar? Caraca, de aposta papai não gosta. Você é muito gargante, pode jogar pra cá que ele é meu. Já no cinema novo, destacam-se as produções do cineasta baiano Glauber Rocha, como O Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Trazia bondade nos olhos.
Cristo no coração. Mas com o início da ditadura militar, as obras do cinema novo foram alvo de censura e os militares só investiam em obras não politizadas. Outra corrente que foi fortemente influenciada pela ditadura militar foi o cinema marginal ou Udi-Grudi. O cinema marginal possuía filmes dos mais diversos gêneros e ele reforçava algumas das características do cinema novo, como a denúncia da desigualdade social do nosso país. Chama-me natureza, ó Pandora. Não te assustes. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Grande parte das obras desse movimento também foram barradas pela censura, mas é legal a gente destacar uma obra que é O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido por Rogério Sganzella. Da favela do Tatuapé me mandei pro mundo com uma taxinha encravada no pé. Há alguns anos depois... E em 1969 é criada a Embrafilme, a empresa brasileira de filmes que permanece até 1982. E é meio esquisito, né, a gente falar que a empresa brasileira de filmes foi criada em pleno contexto de ditadura militar, mas na verdade o governo só apoiava essa iniciativa com o intuito de usar o cinema como uma forte ferramenta de controle estatal. Afinal, só passava o que ele queria. Nesse contexto, o Estado financia as produções cinematográficas, voltando a dar espaço para as produções nacionais dentro das salas de exibição. Enfim. Já na década de 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo realizam as pornochanchadas, inspiradas nas comédias italianas, mas com altíssimo teor erótico. E eu vou ficar na mão? Eu já tô na mão há muito tempo. E com essa confusão lá fora não dá. A pornochanchada teve enorme destaque na década, fazendo um grande sucesso comercial no Brasil. Como exemplo, nós temos a película A Viúva Virgem, de 1972, do cineasta Pedro Carlos Rovai. Mas a pornochanchada sofreu um enorme declínio na década de 80, perdendo sua audiência para filmes pornográficos hardcore, que ganhavam cada vez mais espaço no Brasil e no mundo todo. Mas apesar das produções cinematográficas terem sofrido um declínio no final da década de 70, tem alguns filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, do cineasta Bruno Barreto, que fizeram bastante sucesso. Dona Flor teve mais de 10 milhões de espectadores. Lembra lá no começo que a gente falou que 800 espectadores era muita coisa? A gente teve um grande salto aqui, né? Mas além de Dona Flor, outros filmes com teor de comédia, como Os Trapalhões, também fizeram muito sucesso. Mas com a chegada do videocassete nos anos 80, a proliferação das locadoras marca a década no país. E com o fim da ditadura militar e o despontar de uma crise econômica, o cinema nacional sofre bastante. Os produtores não tinham dinheiro para fazer os filmes e da mesma forma os espectadores não tinham dinheiro para ir assistir. Mas mesmo com a crise, a década de 80 ainda tem ótimas produções que merecem destaque. A gente tem, por exemplo, O Homem que Virou o Suco e Pichote, a Lei do Mais Fraco, ambos de 1980, e a gente também tem Django e O Cabra Marcado para Morrer, ambos de 1984. E no final da década de 80 também é criado o documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. Com a chegada do Collor no poder, a crise se agrava. Além das privatizações, ele extingue o Ministério da Cultura, acaba com a Embrafilme, com a Concine e com a fundação do cinema brasileiro. Ou seja, acabou com tudo, né? Foi só na segunda metade da década de 90 que o cinema volta a ganhar força com a produção de novos filmes. Essa época ficou conhecida como cinema de retomada, após anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresce, são criados vários festivais em todo o país e também é criada a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, implementando uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. Em 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 1994, da cineasta Carla Camurati. Esse filme foi o primeiro realizado pela Lei do Audiovisual. One day, Europe was swept by a hurricane known as Napoleon, who sent the royal family far, far away to its most exotic colony in the tropics. And in their own particular way, they began to build that strange and beautiful country called Brazil. Ainda
Ainda sobre a década de 90, vale se destacar as produções O Quatrilho, de 1995, O Que É Isso, Companheiro, de 1997 e Central do Brasil, de 1998. Central do Brasil entrando para a história, sendo o primeiro filme brasileiro oficialmente a concorrer no Oscar de Melhor Filme Internacional e também a primeira vez concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz, com a atuação maravilhosa de Fernandona Montenegro. Na virada do século, no começo do século XXI, o cinema brasileiro recebe reconhecimento mundial novamente, com diversos filmes indicados a Oscar e a festivais, como Cidade de Deus, de 2002, Carandiru, de 2003, Tropa de Elite, de 2007, Enquanto a Noite Não Chega, de 2009. Pulando para outra década, em 2015, a gente tem outra obra que vale bastante destaque, que é Que Horas Ela Volta, protagonizada pela Regina Casé, que também fez bastante sucesso. Adivinha onde é que eu tô? Ó. Tá ouvindo? Tô dentro da piscina. E como nem tudo são flores, e a história tem essa mania chata de ficar se repetindo, chegamos nos anos 2020. Depois de termos passado por uma das maiores crises já vistas por conta de um desmonte cultural e uma pandemia, o audiovisual ressurge com uma maturidade artística que está deixando todo mundo de queixo caído. É o que muitos têm chamado de um novo renascimento do cinema. A gente sentiu isso na pele com Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. O filme não só parou o Brasil com sessões de cinema esgotadas, mas também rodou os festivais mais prestigiados do planeta, consagrando a atuação visceral e emocionante da Fernanda Torres no topo do mundo. É um tipo de cinema muito brasileiro, é um cinema afetuoso, um cinema puro, um cinema que foca na nossa resiliência enquanto povo. E a gente não pode falar dessa era de ouro nova sem falar também do Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo Wagner Moura. O filme se passa ali na década de 80 em Recife e é um thriller político muito doido que mostra que o Brasil também domina outras áreas, como o suspense, trazendo uma assinatura muito nossa. É para completar? E o mais legal desse movimento é que ele não se restringe às grandes salas de cinema de shopping. Na verdade, para democratizar toda essa história bonitona que a gente viu aqui, o governo e outras instituições públicas entraram no jogo dos streamings. A gente tem agora o SPCine Play, o Itaú Cultural Play e mais recentemente o Tela Brasil, que oferece um catálogo gigantesco de produções BR gratuitamente. Tirando, claro, outros streamings que a gente tem, como o Globoplay, que também tem um catálogo muito grande de produções BR, só que nesse caso é pago. Ai, ai, partindo da gravação da Baía de Guanabara, passando por Mazzaropi, Pornô Chanchada, Cinema Novo, até chegarmos e Ainda Estou Aqui e Agente Secreto, a gente percebe que a nossa maior técnica sempre foi a nossa identidade. Viver de arte num país que pouco nos incentiva é muito difícil. Mas o Brasil tem muita sorte de que ele tem um monte de artista que é tão apaixonado pelo que faz de tudo para que a nossa arte não morra. E se depender da gente, nunca vai. Ai, emocionei, que bosta. No meu caso em específico, trabalhando como atriz, eu trabalho com teatro, trabalho com audiovisual, frequentemente várias pessoas viram pra mim e falam: ai, pra que você faz isso? Ninguém mais vai pra teatro, ninguém tá nem aí pra esse negócio que você faz, porque você não arruma um trabalho fixo que vai te dar mais dinheiro, que vai te dar menos dor de cabeça. E a verdade é que é um trabalho que me dá muita dor de cabeça mesmo, mas me dá mais dor de cabeça não fazer. Eu gosto demais disso que eu faço, demais, 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 demais. E eu não me vejo fazendo outra coisa, não. E eu espero que um pouquinho do amor que eu sinto pelo audiovisual, pelo teatro, pela arte em si, seja passado para vocês nesse vídeo e que a gente possa comemorar bastante o cinema brasileiro e que ele viva por muito, 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 muito tempo. Bom, isso é tudo que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo, deixe um comentário, me diz qual filme você mais gosta brasileiro, qual época do cinema você mais viveu. Também compartilhe esse vídeo para alguém que possa curtir o tema também. E não se esqueça de principalmente se inscrever no canal, é muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais, mais, mais. É isso, até a próxima.